Nós vivemos em função das aspirações, das motivações e ideais que propomos, de nosso modo de ver a vida e o mundo. De toda a documentação ao alcance do historiador, um dos melhores segmentos para análise de tais fenômenos é o da literatura. O que afinal é mais importante para o historiador compreender os processos históricos? Analisar como um determinado grupo de pessoas de um determinado lugar e período vivia ou o que essas mesmas pessoas pensavam. Ambas as coisas. Não existe hierarquia possível entre elas, uma vez que a solução de somente uma destas questões de forma isolada não resolve inteiramente o problema. Então, se a resposta é essa, por que não dar igual importância histórica que se dá a um documento ou a um objeto de uso cotidiano obtido através da arqueologia, também para a literatura, a música e a poesia, verdadeiros espelhos de nossas almas, desejos, anseios e sentimentos? Vamos abordar de maneira sucinta as canções de gesta e os romances de cavalaria como fontes historiográficas do período que se convencionou chamar de Idade Média. Se analisarmos, por exemplo, alguns trechos da obra As Crônicas de Cavaleiros em Armadura, compiladas em francês, provavelmente por volta de 1410, por Christine Pizan, isso mesmo, uma mulher medieval, iremos observar que essas crônicas são um verdadeiro manual de conduta para os nobres, oficiais do exército e soldados. Além de ensinar como tratar o inimigo vencido, aborda também questões mais práticas, como, por exemplo, escolher o melhor local para armar tendas ou como evitar que um castelo seja cercado e etc. Tanto isso é verdade que o rei Henry VII da Inglaterra, desejando torná-las disponíveis também para os seus soldados, mandou, por volta de 1422, traduzi-las para o inglês e adotou-as como manual de procedimento militar. Então, é possível afirmar que, também através de romances, poemas e canções, escritos há séculos atrás, podemos ter, nos dias de hoje, uma boa ideia de como viviam os medievais. Não só como viviam, mas também como pensavam. Os romances de cavalaria também interpretam, de forma literária, antigas lendas e tradições daqueles povos. Igualmente, essa literatura traz muitas informações acerca dos hábitos dos povos medievais. Um de seus maiores exemplos talvez seja Tristão e Isolda, que narra o drama de um casal de jovens apaixonados. Drama esse reproduzido constantemente ao longo do tempo, tanto na literatura, vide Romeu e Julieta, como na vida real. Tirando Leblanc e Dom Quixote de La Mancha, por exemplo, são outros bons exemplos desse gênero literário, muito pouco valorizado como fonte historiográfica. Esse tipo de arte, poema e literatura medievais, transmite valores e atributos morais muito caros para aqueles povos. São características mostradas por seus personagens, às vezes reais, às vezes imaginários, em situações que muitas vezes ocorreram de fato. Lealdade, nobreza, castidade, pureza eram atributos insistentemente valorizados naquelas obras, assim como os amores, o cotidiano e ainda os eventos de maior importância coletiva, como as formações das fronteiras, sucessões dinásticas, invasões, guerras e etc. Por volta do ano de 1200, as canções de gesta, outra interessante fonte historiográfica, se encontravam dispersas por todo o território que hoje pertence à França. Aí o trovador Bertrand de Bar-sur-Albi as catalogou e classificou em ciclos, de acordo com a árvore genealógica dos seus heróis. Os principais ciclos são a Gesta do Rei, ou Gesta dos Reis de França, ou Gesta de Carlos Magno, que inclui a mais antiga e importante obra do ciclo, a Canção de Rolando, La Chanson de Roland, a Gesta de Garan de Magúncia, posteriormente designada como Gesta de Guilherme de Orange, e finalmente a Gesta de Dum de Magúncia, ou Gesta dos Barões Revoltados. Essas canções geralmente eram cantadas nos castelos e nos caminhos de peregrinação, como Santiago de Compostela, Roma ou Terra Santa. Hoje, muito tem se falado na aproximação da história com a literatura, com a arte, pós-modernidade, etc. Mas apesar disso, ainda não se dá o devido valor ao romance, à poesia e à canção como fontes historiográficas capazes de auxiliar o pesquisador dos processos históricos. Cabe, portanto, aos futuros pesquisadores decidir se irão efetivamente seguir seu trabalho por vias alternativas, livres de qualquer tipo de preconceito, ou prosseguir flertando com o positivismo científico.